Mobilização geral no enfrentamento às ameaças contra escolas e estudantes em todo o Brasil. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cumprem uma pauta importante nesta terça-feira e poderão anunciar medidas para neutralizar as ameaças que crescem, principalmente pelas redes sociais, em relação à violência em estabelecimentos de ensino. Essa reunião terá medidas concretas. Há uma preocupação muito grande no âmbito do governo federal, assim como de toda a sociedade, jornalista Beto Almeida, em relação aos casos de violência que já foram registrados e também ao monitoramento que as polícias civil e federal fazem com base em informações que circulam pelos grupos e redes sociais em relação a ameaças a escolas e a estudantes. Luciano, olha, uma coisa eu acho positiva já de antemão. O presidente Lula e todo o seu staff ministerial entende que não é uma coisa simples, não é uma solução simples, mas ele está decidido, Zenô, a encarar esse problema e tem dito o seguinte: ele quer reforçar essa necessidade de se firmar parcerias com todos os entes federados, aí inclui os estados e municípios, para a adoção de políticas de prevenção e de enfrentamento à violência nas escolas. Isso como estratégia mesmo, de promoção de paz nas instituições educacionais, de combate ao discurso de ódio. Então, hoje, nesta reunião, não estará apenas o presidente Lula, que começa, inclusive, daqui a pouco, às 9h30, lá no Palácio do Planalto. Então, Lula não vai estar reunido apenas com o Flávio Dino, ministro da Justiça, com o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, mas vai reunir outros ministros, representantes do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, Ministério Público e, claro, vai estar colocando exatamente esses posicionamentos em relação ao que fazer, que medidas possam ser adotadas em relação ao combate à violência nas escolas. E um detalhe, ontem mesmo, ainda já se antecipando a essa reunião, o ministro Camilo Santana, ele reuniu os ministros do grupo de trabalho interministerial. Esse grupo de trabalho foi criado e está sendo coordenado pelo MEC, Luciano, para exatamente alinhar as políticas de proteção lá que o governo está estudando para o ambiente escolar e de promoção de cultura de paz das escolas. Porque isso não passa simplesmente, muita gente quer resolver as coisas, Luciano, de forma imediatista. Acha que basta colocar polícia na porta das escolas. Olha, eu acho que é uma ação tão delicada, porque quando você coloca a polícia, você está criminalizando um ambiente que é o ambiente educacional, que deve ser um ambiente onde o aluno se sinta muito à vontade para aprender, para vivenciar coisas novas. Então, é muito mais complexo. Então, o governo, na realidade, está estudando outras formas, menos óbvias, que eu digo, do que essa, porque muita gente acha que é simples assim, colocar uma porta com detector de metal, fazer uma esteira para vistoriar as mochilas dos alunos. Não é só isso. Tem que ter, por exemplo, Zeno, uma orientação pedagógica, tem que ter a presença de psicólogos, e é exatamente estes pontos que o governador Camilo Santana alinhou ontem nesta reunião do grupo de trabalho com ministros. Inclusive os governadores presentes, o governador Elmano Freitas, que desde ontem está em Brasília, eu acredito que deve estar também presente nessa reunião de hoje, porque isso diz respeito a muitas famílias, a todos os estados. Não é algo que se concentra em um local ou outro, em uma região ou outra. É no país. E a gente precisa, de fato, de medidas que sejam viáveis, que saiam do óbvio, do policiamento, do policialesco, que deve sim ser uma linha auxiliar, mas não a principal. Olha, eu estava vendo ontem, Luciano, só uma coisa. Sim, diga aí. Em Sobral, por exemplo, você lembra que houve aquele ataque numa escola que é municipal? Aliás, que é estadual, ela nem é municipal, mas Sobral é um município que é referência em educação. Lá, o ministro Ivo Gomes, eu estava lendo essa informação, ele tomou uma decisão bacana. Sabe o que ele fez, Luciano? Contratou psicólogos para atuarem como orientadores educacionais. A meta no município de Sobral é que cada escola tenha no seu dia a dia pelo menos um psicólogo atuando para fazer essa orientação educacional. São saídas como essa que você imagina que sim,
dá para tirar coisas boas dessa reunião. Acompanhamos essa discussão e uma das vertentes nesse debate é justamente essa questão da segurança. A ênfase é bem voltada à necessidade do policiamento nas escolas, no entorno dos estabelecimentos de ensino. Mas, como bem disse você, jornalista Beto Almeida, a solução não é exclusiva no âmbito policial da segurança pública. É apenas um dos componentes nesse arcabouço, nesse conjunto de ações que precisam ser adotadas envolvendo diretores de escolas, pais, famílias dos estudantes, principalmente o poder público, com ações efetivas do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Nesse momento, o Ministério da Justiça abriu uma linha de crédito aí para distribuir 150 milhões de reais entre os municípios e os estados brasileiros. As prefeituras poderão apresentar projetos que variam de valores de 100 mil reais a 1 milhão de reais. Claro que esse dinheiro não vai resolver o problema e também neutralizar de forma mais efetiva essa onda de ameaças contra estudantes e contra as escolas. Mas é um dinheiro que vai chegar, é um dinheiro que pode ser bem utilizado em ações para ajudar a escola, para ajudar os pais, para ajudar funcionários, professores e diretores nessa luta, nessa mobilização que passa a ser permanente. Como bem disse o ministro da Educação, Camilo Santana, a escola, Beto Almeida, precisa ser um ambiente seguro e uma extensão da casa de cada um para os pais se sentirem tranquilos e ainda mais confortáveis os estudantes com os professores e os servidores de cada escola, os trabalhadores, as professoras, os professores de cada estabelecimento de ensino. Sem dúvida, Luciano, a gente já não tem dúvida de que a escola é para ser um ambiente saudável, plural, de muitas atividades, de aprendizados, e não um ambiente em que você se sinta inseguro e principalmente que seja um ambiente criminalizado. Quer dizer, não dá para você pensar numa escola que tenha como parâmetro essas circunstâncias. Ah, nos Estados Unidos a coisa funciona também assim. E o que tem acontecido lá, Luciano? Praticamente toda semana tem um caso desse tipo de violência na escola. Tem resolvido? Não tem. Então, mas lá é uma situação completamente diferente. Parece, é aquela história, mas parece o que acontece idêntico, lá, mas não é. Mas o que acontece lá, jornalista Beto Almeida, serve de alerta também para o mundo e aqui para o Brasil, porque como nós temos mas lá tem a liberação de armas. A liberação sem restrições da venda e do uso de armas, nós temos, infelizmente, o registro dessas tragédias que acontecem com frequência em escola dos Estados Unidos.